diz: profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Durante esta semana, eu estava preparando uma mensagem, como é culto de ceia, para poder falar sobre perdão. Mas essa tarde estava em casa e Deus gentilmente veio até mim enquanto eu lia o livro do Apocalipse e começou a falar comigo a partir deste versículo. Ao meu coração, ao meu espírito, à minha alma. Como é um culto de ceia, irmãos, fala de três coisas para nós: da morte de Jesus, três coisas para nós: a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, ela tem que ter dois ingredientes, dois principais. É como o sal que você usa para poder fazer tempero. Se você usar somente o sódio, você corre o risco de ser envenenado. Dois ingredientes, assim como o sal. Se você usar a igreja é da mesma forma. Ela tem que ter amor e doutrina. Reunião de amigos, de conhecidos. Aprende o amor, mas no culto de ceia, no ensinamento de domingo pela manhã, você vem aprender o que é doutrina. Obreiro que não tem doutrina não serve para obra. É por isso que eu exijo dos obreiros no ensinamento. E se Deus permitir para a gente colocar um culto de doutrina, para poder ensinar a doutrina. A gente não pode, irmãos, tá? Até porque nós estamos vivendo uma época em que o adversário, irmãos, ele está lutando contra a igreja com todas as armas que ele tem, com todas as armas que ele possui. Qualquer momento Jesus aparece, qualquer momento Jesus rasga a nuvem e ele aparece para poder buscar a sua igreja. O adversário sabe disso,
porque ele está vendo os sinais acontecer. Então ele sabe que Jesus a qualquer momento rasga o céu e aparece, louvado seja Deus. Então ele luta contra a igreja com toda a sua força. E por isso nós precisamos aprendermos, precisamos de doutrina dentro da igreja, de ensinamento dentro da igreja, irmãos, tá? Para a gente não ser enganado, para a gente não cair em falsos ensinos, em falsas revelações, em falsas doutrinas, num falso evangelho, irmãos, tá? Num falso evangelho. O evangelho que a gente prega não é um evangelho que quebra tudo, não é um evangelho que vira a igreja de ponta cabeça, é um evangelho simples, é o evangelho da cruz, irmãos, evangelho da cruz, tão simples, irmãos, que depois de mais de 2000 anos, esse evangelho ainda continua, irmãos, salvando, libertando, expulsando o demônio, né? Eles tentam de todas as formas, irmãos, de todas as formas, parar a igreja, mas depois de 2000 anos, a igreja ainda continua avançando, porque este evangelho tem poder. O apóstolo Paulo, ele disse, irmãos, que não me envergonho do evangelho, porque este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, irmãos, de todo aquele que crê. Então o evangelho é mirabolantes, irmãos, extraordinárias, não precisa, irmãos, tá? O evangelho, ele é simples. Louvado seja Deus. A mensagem de Deus para nós essa noite, irmãos, ela fala da carta que Jesus envia para o pastor da igreja de Tiatira, e ele diz assim: isto diz o Filho de Deus, Jesus falando, o Filho de Deus falando, isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. 3 coisas nós aprendemos aqui. Primeiro, Filho de Deus. Jesus, no seu ministério terreno, ele se apresenta para o povo como sendo filho do homem, ou seja, ele estava se igualando aos homens, mas agora ele se apresenta como filho de Deus. Por quê? Porque quando ele se apresenta para o pastor e para a igreja de Tiatira, ele estava dizendo assim: eu sou o único, eu sou a única divindade, eu sou o absoluto, e só existe eu, e mais ninguém. Mais ninguém. Segundo, os meus olhos, ele enxerga, oh glória, tudo aquilo que eu não consigo enxergar, que o pastor não enxerga, que o obreiro não enxerga, que o líder não enxerga, que você não enxerga, que o marido não enxerga, que a esposa não enxerga, que o papai não enxerga, que a mamãe não enxerga, Jesus, ele enxerga. Os olhos dele é como chama de fogo. Então ele enxerga aquilo que está escondido, ele enxerga aquilo que está oculto. Louvado seja Deus. Aleluia. Outra coisa, irmãos, seus pés é como latão reluzente, como latão reluzente. A gente sabe, irmãos, que este latão reluzente, ele fala do bronze, né? Está falando do bronze, e o bronze é um dos materiais mais perfeito, irmãos, mais perfeito para descrever o juízo de Deus. Ou seja, ele está falando aqui que Jesus, ele é o único juiz que julga todas as coisas. Louvado seja Deus. O único juiz, irmãos, que é capaz
de julgar todas as coisas, louvado seja Deus, aleluia. Ele é aquele que julga toda a iniquidade, julga toda a transgressão, julga todo o pecado, aleluia, julga tudo. Começa dentro da casa de Deus. O julgamento começa no arraial dos santos. O julgamento começa pelos crentes, aleluia, Jesus. O julgamento começa dentro da igreja. Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia. Jesus nessa noite vai ensinar a gente a vigiar, a gente ficar atento, tá? Jesus nessa noite vai ensinar para a gente ficar de olhos abertos. Louvado seja Deus, aleluia. Ele continua dizendo: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos seus sacrifícios da idolatria. Louvado seja Deus. Quando ele fala de Jezabel, mulher que se diz profetiza, não está querendo dizer a respeito do sexo feminino. Ele está querendo dizer aqui, irmãos, também a respeito do sexo masculino, porque esse espírito maligno que atingiu a igreja de Tiatira não atinge somente mulheres do tem falsos doutores, tem falsos profetas, tem falsos ensinadores que pregam um falso evangelho, que ensinam um falso evangelho, louvado seja Deus. Então quando ele diz de uma falsa profetisa, quando ele diz de uma mulher por nome de Jezabel, também está se relacionando a homens e mulheres, a um espírito maligno, um espírito maligno que toma conta, irmãos, ou quer tomar conta, que tenta tomar conta da igreja, para enganar a igreja, para iludir a igreja, para decepcionar a igreja. Lembra do que Jesus disse em Mateus capítulo 7? Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de lobos. Então Jesus está querendo dizer aqui para o pastor da igreja de Tiatira, e quer ensinar para mim, ensinar para você, que a gente deve tomar cuidado, irmãos, que a gente deve ficar de olhos abertos. Eu não estou querendo dizer aqui na igreja, porque esse espírito maligno, ele não se coloca, irmão, somente aqui, mas é em todas as igrejas, aonde você for, aonde você estiver, a igreja que você frequentar, a igreja que você é membro, ele pode tomar conta lá, ele pode ter um falso profeta lá, ele pode ter um falso ensinador lá, ele pode ter um falso teólogo lá, ele pode ter um falso doutor lá, e por que não dizer que ele pode ter um falso adorador lá, um falso cantor lá, que canta falsas músicas, que canta falsos hinos, louvado seja Deus, porque esse espírito maligno, irmãos, de engano, de lá no capítulo 16 do Apocalipse, irmãos, ele viu, deixa eu ler para você, é por isso que eu gosto do pedestal, não é para mim se mostrar não, é porque eu gosto de ler, irmãos, gosto de ler para mostrar na Bíblia, né, para mostrar na Bíblia. Então ele disse assim, ó, no capítulo 16, versículo 13, e da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esses espíritos que o apóstolo João viu, que saía da boca semelhante a rãs, eram espíritos malignos que ele tem por objetivo, irmãos, por objetivo, atingir a igreja, a doutrina da igreja, a liderança da igreja, a membresia da igreja. Louvado seja Deus. É por isso que Jesus, ele advertiu
o pastor da igreja de Tiatira, para ele tomar conta com o espírito de Jezabel, para que esse espírito maligno que entra dentro das igrejas não venha da igreja, levando a igreja a fechar as portas. Eu conheço muitas igrejas, irmão, que baixaram as portas, porque, louvado seja Deus, deixaram com que esse espírito maligno tomasse conta da igreja, liderasse a igreja, louvado seja Deus, aleluia. Então que nós devemos abrir os olhos, devemos tomar cuidado, louvado seja Deus, aleluia. A gente precisa tomar cuidado com esse espírito maligno que tenta avisa, ele não faz um alarde, não toca trombeta, ele chega, irmãos, e geralmente, ele procura os pinho. Ele começa, irmãos, a iludir, e ele vai ajuntando um, vai ajuntando dois, ele vai fazendo discípulos. Espírito de trevas invade a igreja, e quando invade a igreja, vai desanimando a membresia, vai desanimando os líderes. Ele quer a primazia dentro da igreja, quer tomar o lugar. Pode perceber, irmãos, que esse espírito de Jezabel, ignorância bíblica, então ele quer tomar conta da igreja, ele invade a igreja, tá? Ele invade a igreja, e nisso ele vai pelas beiradas, vai destruindo a igreja, irmãos, vai destruindo a igreja, sabe? Eu lembro, alguns aqui vai lembrar, daquela série que passava, Jornada nas Estrelas. Os irmãos lembram, alguns dos irmãos lembram, né? Só os mais velhos lembram. Jornada nas Estrelas. Tinha um episódio que chamava Paraíso Perdido, e tinha uns alienígenas. Lembra, irmão Marcos, dessa série? Tinha uns alienígenas que eles tomaram a forma de pessoas, tá? E eles se infiltraram no meio dos guerreiros da Jornada das Estrelas. Eles se infiltraram para poder desestruturar, acabar com os soldados, os guerreiros do Jornada nas Estrelas. E eles tinham então que adivinhar, sabe? Adivinhar quem que eram esses alienígenas, porque eles não sabiam quem era. Assim, um espírito de homicida, ele entra dentro da igreja, irmãos, e às vezes a gente não sabe quem é. A gente tem que, às vezes, a gente não sabe quem é, a gente tem que adivinhar, a gente tem que procurar saber quem que é, irmãos, porque a gente tem que tirar esse espírito de dentro da igreja, excluir esse espírito de dentro da igreja, repreender, expulsar esse espírito de dentro da igreja, porque senão esse espírito acaba com a igreja, irmãos. Ele destrói a igreja. É isso que Jesus estava querendo dizer, tá? Presta atenção, irmãos, presta atenção. Isso aqui não era o nome de uma mulher, não era o nome de uma mulher, irmãos, porque ninguém em sã consciência, nenhum pai, nenhuma mãe em sã consciência, vai dar o nome para sua filha de Jezabel. Já pensou colocar o nome do meu filho de Judas? Não tem cabimento uma coisa dessa, irmãos. Então isso aqui está falando de um espírito maligno que estava entrando dentro da igreja de Tiatira,
E o pastor da igreja de Tiatira, sabe o que aconteceu, irmãos? Sabe o que aconteceu? Ele era bom em obras. Pode ver que ele recebeu elogios. Ele recebeu elogios. Veja o que Jesus fala para ele. Jesus fala para ele assim: eu conheço as tuas obras. A fé dele, o amor, a paciência dele, que ele estava fazendo agora, eram melhores do que as primeiras que ele havia praticado. Só que ele tinha uma coisa, irmãos. Ele tinha uma coisa. Ele fez aliança com esse espírito maligno. Ele deixou que esse espírito maligno tomasse conta da igreja, tomasse o altar, tomasse a tribuna e ensinasse a igreja, ensinasse o povo. Então Jesus vem até ele. Jesus foi obrigado a vir até ele e dizer para ele: tenho contra ti que toleras. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Se tem uma coisa, irmãos, que nós estamos pecando, toda a igreja, irmão, toda a igreja, tá? Não é só aqui, eu não estou generalizando a situação, a história, tá? Mas toda a igreja está pecando, irmãos. Tolerar, irmãos, o que está acontecendo aí no mundo. E conforme a gente tolera o que acontece aí no mundo, a gente aceita dentro da igreja. Homossexualismo? Não tem nada a ver. Aí a gente aceita aqui também. A gente tolera aqui também. Então, irmãos, Jesus vem até ele e diz: você está tolerando. Tá? Então Jesus foi obrigado a corrigir ele. Irmãos, nós não devemos tolerar esse espírito maligno dentro da nossa igreja, querendo discipular o nosso povo, criar grupinhos dentro da igreja, para poder ensinar, fazer discípulos dentro da igreja, irmãos. O apóstolo Paulo, ele disse assim, uns dizem que eu sou de Cristo. Meu Deus, irmãos, esse grupo que fala que é de Cristo é o pior que existe dentro da igreja. O pior grupo que existe, por incrível que pareça. Alguns dizem que eu sou de Cristo, outros dizem que sou de Pedro, outros de Apolo, outros de Paulo. Né? Alguns falam: eu gosto do pastor Aguinaldo. Não, eu não gosto do pastor Aguinaldo, eu gosto da pastora Cátia. Não, eu não gosto da pastora Cátia, eu gosto do obreiro tal. Mas o grupinho que fala que é de Cristo é o pior que existe dentro da igreja. Porque ele faz coisa errada, você vai falar com ele, ele fala: eu estou fazendo o que Deus manda, eu estou obedecendo a ordem de Deus. O pior grupo que tem dentro de bater no peito e falar: eu que estou fazendo. Aí joga tudo na costa de Deus, né? É culpa tudo de Deus. Irmãos, a gente não pode tolerar esse grupo, tá, dentro da igreja. A gente não pode tolerar esse espírito maligno dentro da igreja, irmãos. Esse espírito maligno, tá? Querendo fazer discípulos dentro da igreja, querendo ensinar a nossa igreja. Principalmente, irmãos, os nossos jovens, tá? Principalmente os nossos jovens, porque pessoas, podem prestar atenção, irmãos, que crente que tem raiz não cai em qualquer lábia, não cai em qualquer coisa, irmãos. Crente que tem raiz, irmãos, de verdade mesmo, crente que é calejado de joelho, de tanto orar, que a costa, irmão, sabe, né, é até dura, irmão, de tanto levar chicotada. Ele não cai nessa cilada, ele não cai nesse espírito maligno, não cai nessa lábia suave, delicada, desse espírito maligno, irmãos. Você não vê, irmãos,
aqueles crentes que, sabe, tá capengando, aí, sabe, ele faz lá um falso ensinamento, né? Um falso ensino, e esses crentes acabam acreditando, né? É o revelador, o profeta, o pastor, né? O espiritual. Eu oro a noite inteira, porque o objetivo desse espírito maligno, irmãos, dentro da igreja, sabe, é tomar o lugar da autoridade dentro da igreja, da autoridade legítima, tá? Porque tem autoridade dentro da igreja que não é legítima. Não foi Deus quem colocou ela dentro da igreja, foi o homem que colocou ela, simplesmente porque é parente, porque é amigo, porque é filho, porque é filha. Aí não, peraí, é meu primo, vou colocar ele como pastor, é minha prima, vou colocar como líder. Então, aquele que é autoridade legítima, colocado por Deus, esse espírito maligno quer tomar o lugar, irmãos, quer ser mais do que o pastor, quer ser mais do que a pastora. Não, eu sou o espiritual, né? Eu sou o profetão. Aí quer tomar o lugar. Nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar, tá? Não podemos aceitar, irmãos. Pode perceber, irmãos, que os crentes que mais são enganados, são os crentes que correm atrás de revelação, correm atrás de profecia, né? Corre atrás de profecia. Profeta fulano de tal. É os crentes que é mais enganado por esse espírito maligno, irmãos, tá? É os crentes que mais é enganado por esse espírito maligno, porque crente que tem Bíblia, crente que lê a Bíblia, crente que acredita na autoridade suprema, isso aqui é autoridade dentro da igreja, isso aqui, irmão, tá? Não é profeta, não é pastor, não é líder, é a palavra de Deus que é autoridade dentro da igreja, tá? Agora, o crente que conhece, que lê, que pratica a Bíblia, ele não cai nesse conto de fada. Ele não cai na lábia desse espírito maligno dentro da igreja, irmãos. Dentro da igreja, tá? Então, irmãos, a gente não pode aceitar. Presta atenção no que eu vou dizer para você e vou terminar, tá? Presta atenção no que eu vou dizer para você. A maior revelação que eu e você podemos receber, irmãos, a maior revelação que a gente pode receber, guarde, tá? Guarde. É Jesus Cristo morrer por nós quando a gente ainda era pecador. A maior revelação, a maior profecia. Jesus Cristo morrer por nós quando a gente ainda era pecador. Então creia na palavra de Deus. Acredite na palavra de Deus. Tá? Acredite. Não estou querendo desestabilizar profeta. Estou querendo dizer para você, irmãos, creia acima de tudo na palavra de Deus. Se a profecia não tiver de acordo com a palavra, tá? E se a vida do profeta não andar de acordo com a palavra de Deus, profeta tem que ter vida no altar, profeta tem que ser de oração, profeta tem que ser de palavra, irmão, palavra, tá? Profeta tem que ser assim, irmãos. Então, tá bom, irmãos? Preste atenção, irmãos. Ore a Deus, leia a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Não é uma mensagem que você veio para ouvir, né? Você queria ver até o pastor voar dentro da igreja, né? E o pastor às vezes fica quieto e fala, esse pastor é morto, é morno, né? É, irmãos, é que a gente, né, já viveu muita coisa, então a gente pensa nas consequências. Então, irmãos, não acredite em tudo que você ouve, tá? Creia na palavra de Deus, irmãos. Creia na palavra de Deus. Deus, ele tem vitória. Na EBD, venha no culto de doutrina, irmãos, culto de ceia, tá? Onde você vai aprender a palavra de Deus e você não vai ser enganado por qualquer coisa, irmãos. Você não vai ser enganado por qualquer coisa, tá? Então, irmãos, Deus te abençoe essa noite. Quem que vai cantar? A missionária Noêmia vai estar louvando a Deus.
ela vai louvar os hinos da ceia, os irmãos. Quem que vai? Diaconisa Rosângela e quem mais só? O diácono Alex. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos e perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. É nessa chaga pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém, irmãos? Irmãos, vamos ficar de pé para a gente fazer a leitura oficial da ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão
e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, estenda suas mãos aqui para a ceia, que não fique só nas minhas orações, clamem ao Senhor, porque Deus é bom e o diabo não presta. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, Jesus. Obrigado por esses 30 dias que tem nos concedido, Pai. Obrigado, Jesus, por ter nos sustentado, ter nos guardado, Senhor, nos revestido, Pai. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, guarda a semana que, meu Deus, que nos espera. Seja feita a tua vontade, teu querer, Jesus. Guarda cada um, cada membro. Deus, seja feita a tua vontade, Pai. Assim te peço e te agradeço. Pode se sentar. Glória a Deus. 302ª harpa. Igreja. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus o manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que nos convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, irmãos. Irmãos, é em cima, né? É só de abrir. E o mais antigo ainda tem essa parte de baixo aí, tá? Se cair, os irmãos pedem outro aqui para diaconisa. Tá bom, irmãos? Então, os irmãos estão cientes aí de como que é, tá bom? Eu não sei nem abrir aqui, irmãos, porque esse negócio de tecnologia eu não acompanho. Todos pegaram? Todos já estão prontos? Tá? Então, todos juntos, vamos participar do corpo do Senhor, irmãos.
Amém? Todos juntos vamos participar do sangue do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigada, meu Pai querido, por essa oportunidade, Senhor. Nessa noite que nós estamos aqui, Senhor, participando, Jesus querido, da Santa Ceia do Senhor. Meu Deus querido, meu Pai amado, vai abençoando, Senhor, cada vida, Jesus querido, que tomaram a Santa Ceia do Senhor. Abençoa também aqueles, Senhor querido, que não tomaram, Pai. Mas vai abençoando, vai guardando, vai protegendo cada um, meu Pai querido. Deus maravilhoso, livra do perigo, livra do mal, meu Pai querido. Livra, meu Pai querido, de um acidente, meu Pai querido e santo. Vai livrando, Senhor, do laço da morte, laço do passarinheiro. Vai livrando, Senhor querido, de uma bala perdida, meu Pai. Vai livrando dos assaltos, meu Pai querido e santo. Vai livrando, Jesus querido, de um atropelamento, meu Pai. Abençoa cada vida, Jesus querido, que se encontra aqui nessa noite, Pai. Leva eles assim como o Senhor trouxe eles com segurança, meu Pai. Leva eles, leva nós com segurança para o nosso lar, Jesus querido. E assim, Pai Santo e Pai querido, rapidamente, o que eu tenho que fazer mesmo? Eu vou orar por William, é o filho da nossa irmã missionária Noêmia. Vem aqui, que é o aniversário dele, irmãos. Aniversário dele, ó glória. Então nós vamos fazer uma oração para ele. Amém? Eu não sabia, a missionária falou, eu falei, nós vamos orar por ele, tá? Como a gente costuma fazer com todos que são da igreja. Então nós vamos orar, amém? O André, vai me acompanhar nessa oração aqui com o nosso irmão William, tá? Senhor, eu quero apresentar, Deus, o teu filho Jesus. Meu Deus, neste momento, pedindo ao Senhor pela vida dele, Deus, toma ele em tuas mãos, cobre ele com teu sangue, acampa os teus anjos ao redor dele, Pai amado. O Senhor tem abençoado ele, Deus amado, Pai querido, com mais um ano de vida, Senhor. E eu peço que o Senhor continue guardando, cuidando, Deus, e que muitos e muitos em tua presença possa vir, Deus. Mas quebra todo o laço, Deus, quebra toda armadilha, desfaz todo embaraço contra a vida dele, Deus. Abençoa, Senhor amado, a vida dele, Jesus. Abençoa a vida profissional, a vida sentimental, a vida conjugal, Deus. Abençoa, Deus, o lar, Senhor, aonde ele for, aonde ele estiver, que o Senhor possa ir com ele, Deus, eu possa estar com ele, meu Deus. Toma conta da vida dele em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Letícia, a secretária Letícia vai dar um recado e já vamos finalizar. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Eu vou estar passando os recadinhos da semana, amém? Amanhã, segunda-feira, estaremos aqui com o curso de teologia a partir das 19 horas, juntamente com o pastor Aguinaldo. Na terça-feira, começaremos uma campanha de oração, quebrando as correntes e destruindo as fortalezas. Será a partir das 19h30, serão três terça-feiras seguidas. Perdão. Quarta-feira, começaremos também uma campanha de propósito. Serão 7 quarta-feiras. Será a partir das 19h30 e quem vai estar trazendo a palavra nesta quarta-feira será o presbítero Fábio Camilo. Venha, faça seu propósito, que eu tenho certeza que você irá contar um lindo testemunho, amém?
As doações e os alimentos eu peço que todos tragam até quarta-feira, tá bom? Pra gente estar levando. Quinta-feira, consagração a partir das 8h30 com a irmã Renata, a missionária Noêmia. Domingo, EBD a partir das 9 horas da manhã com o diácono Josivaldo. E logo mais à noite teremos o Fique de pé. Irmãos, quarta-feira, irmã, cadê a irmã Renata? Tá lá no fundo? Vai ter empada? A irmã Renata vai vender empada. É pronta já, assada? Então vai ser de 3. Quanto que é o valor? R$3 a mini empada já assada, tá bom? Você que pode, talvez ela traga coxinha também. Combinei com ela, vai ver se vende coxinha solta, tá? Porque às vezes a pessoa tem R$5 ali, ou R$10, quer levar R$10 de coxinha. Então vai ter empada e coxinha. Abençoe a vida da irmã Renata. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a pastora Cátia, os obreiros, cada um nessa noite, meu irmão William, sua esposa. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus, tá? Prazer ter vocês aqui. Estende as mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, e todos nós vamos dizer: Deus abençoe, irmãos.